Estamos com Almir Ribeiro, CEO do BetMGM. Almir, como vai? Seja bem-vindo ao GMB One on One. Olá, Gildo, tudo ótimo, tudo bem, maravilha. Vamos em frente. Vamos, sem dúvida. Bom, a BetMGM chegou no Brasil com uma joint venture com o Grupo Globo, um dos mais importantes do país, né? Como é que tem sido essa parceria para ambas as partes e qual é a contribuição de cada uma delas para o projeto BetMGM? Gildo, vamos lá. A BetMGM ele é um fruto de uma joint venture entre a MGM Resorts, de Las Vegas, que detém uma participação majoritária, e o Grupo Globo. Até o momento está tudo indo tudo muito bem. Ah, a MGM ela aporta uma expertise de décadas no mundo do entretenimento, know-how, estrutura, e o Grupo Globo ele aporta a capacidade de conhecer o brasileiro, de ser o maior grupo de mídia do nosso país, com a possibilidade de realmente colocar na mesa elementos que façam sentido na jornada do cliente brasileiro. Então é uma união de forças que eu acredito que ela agrega, no final das contas, para quem é mais importante, que é o cliente final, é o brasileiro. E qual é o segredo para esse sucesso que já vem sendo visto a olhos claros? Eu, assim, sendo completamente transparente contigo, eu acho que no final das contas é o cliente, é a jornada dele, é você conseguir entender qual é o comportamento, o que que ele pode realmente gostar, colocar na jornada de entretenimento online dele um conteúdo que faça sentido, com a pertinência correta, no momento correto, você conseguir ter um atendimento que seja rápido, eficaz, e que passe para o nosso cliente um senso de que ele é o centro de tudo, porque no final das contas ele é. Então, tudo que diz respeito à tecnologia, o negócio ele é muito complexo. A gente tem estrutura, a gente tem tecnologia, nós temos muitas camadas que a gente tem que coordenar. Mas no final das contas, isso só vai fazer sentido se o cliente sentir que o que a gente propõe faz sentido para ele. E eu acho que essa combinação de forças, ela tem esse objetivo final. Se a gente conseguir entregar isso, a gente vai estar bem. Caso contrário, não. Isso vale para a BetMGM como para qualquer outro. Então, eu acho que no final das contas tem sido uma jornada muito agradável, aonde o cliente ele está em primeiro lugar. E muito aprendizado também com todos os insights, com tudo que é feito. E até agora a gente tem muito a comemorar, mas é um aprendizado constante, né? O mercado ele é muito dinâmico e a gente aprende a cada dia, mas até agora está tudo bem. E quais são os parceiros tecnológicos, tanto de plataforma quanto de conteúdo da betmgm.bet.br? Quer dizer, o que vocês estão utilizando no Brasil justamente para melhorar essa experiência do usuário? Olha, a BetMGM ela utiliza tecnologias proprietárias, né? Então, ela possui uma plataforma própria, e ela, além disso, ela tem, assim, é um grupo muito estruturado. Então, é normal, o mercado hoje você vê, e você vê que existem plataformas e existem provedores de conteúdos que acabam oferecendo o mesmo tipo de conteúdo para vários operadores. Dentro da nossa estrutura, do nosso grupo, nós também temos estúdios próprios de criação de jogos específicos. Então, a gente consegue, dentro do grupo, além de oferecer a gama de providers que o mercado oferece, a gente consegue também
construir produtos próprios, específicos. Então, nós temos no grupo um estúdio que chama Push Gaming, que consegue construir jogos que sejam personalizados para a nossa audiência, para o nosso público. Além disso, o grupo o grupo MGM ele adquiriu ano passado uma plataforma própria de esportes. Uma, ela comprou a IP da Típico e em breve no mercado brasileiro a gente vai estar chegando com uma plataforma nova proprietária de esportes. Nós também possuímos hoje, assim como diferencial, o maior jackpot do mercado brasileiro, com uma estrutura proprietária única e que eu entendo que faz muito sentido para o nosso público que é ávido por esse tipo de experiência. Então, são vários elementos, eu acho que do ponto de vista de tecnologia, que agregam a experiência a jornada de entretenimento online do cliente brasileiro. E toda a expertise do grupo MGM, que é um grande player mundial no setor de jogos, né? Exato, exatamente. O grupo MGM tem décadas de experiência, tem assim um lugar de protagonismo na capital mundial do entretenimento, que é Las Vegas, e a gente consegue derivar para o nosso mercado muitos desses insights e desses aprendizados adquiridos ao longo de décadas nesse setor. E qual é o papel da inteligência artificial para análise de dados das operações da BetMGM no Brasil? Olha, eu acho primeiro que tudo que diz respeito à inteligência artificial é fascinante e é só o começo. Eu acho que quem falar que já está dominando e usando tudo, eu acho que isso ainda não é uma verdade. Tem muito a ser feito e muito a ser implementado em relação a isso. Hoje a gente procura utilizar a inteligência artificial de algumas formas. A principal delas eu acho que tem a ver com a capacidade de você antever e de você oferecer uma jornada personalizada. Ou seja, eu consigo entender o seu comportamento e eu consigo te oferecer uma experiência, uma jornada que tenha mais conexão com o seu comportamento. Então, acho que isso é algo que nós já fazemos na nossa plataforma. A gente também consegue utilizar a inteligência artificial no nosso algoritmo para proteger o cliente, detectando comportamentos compulsivos, e orientando o cliente para uma jornada de jogo responsável mais adequada a padrões saudáveis. Então, assim, são muitas aplicações, a gente usa muito para risco também. Risco, enfim, os usos são variados, mas, de novo, eu acho que a gente ainda está bem no começo, tem muito a ser feito ainda. Ou seja, inteligência artificial sendo utilizada não só para a experiência do usuário, mas obviamente também para atender às regulamentações que determinam, inclusive isso, a preocupação com o jogo responsável, o atendimento e suporte ao cliente com risco de vício e tudo mais, né? Exato, exato. E como é que está o plano de vocês para patrocinar clubes, campeonatos? A gente vê que os grandes players hoje no país estão aí com suas marcas nos estádios, nos uniformes e tudo mais. Qual é o plano de vocês nesse sentido? Só posso fazer um comentário anterior em relação à jornada de jogo responsável, que eu acho que é muito relevante, é um tema muito caro Claro. aqui para o nosso público, acho que é importante colocar que a MGM ela começou a operar no começo desse ano, quando nós tivemos a regulamentação estabelecida. O grupo MGM ele só opera em mercado regulado. Então, nós não estávamos aqui com o mercado ainda na fase pré-regulamentação. É importante colocar isso porque a jornada de jogo responsável
na nossa plataforma, ela faz parte do DNA dela. Ela nunca existiu sem isso embarcado. Então, o jogo responsável ele é parte intrínseca da nossa plataforma e da nossa experiência. Ela só nasceu desse jeito. Ela não precisou nem ser adaptada, porque todas as ferramentas de jogo responsáveis elas estavam já embarcadas na nossa plataforma desde o seu nascedouro. Ela faz parte do nosso ser, do nosso existir desde o começo, tá? Respondendo à tua pergunta, nós não temos ainda um patrocínio de clube de futebol, que é algo que realmente faz parte da jornada de vários outros operadores aqui. O que eu posso te dizer é que a gente está atento ao mercado e a gente está atento às oportunidades no mercado esportivo brasileiro, mas por hora não há uma previsão de investimento nesse setor neste momento, mas as coisas mudam. Bom, nós temos visto um forte trabalho de divulgação, especialmente na TV Globo, né, o que já reforça muito o posicionamento de marca da BetMGM, né? Perfeito, exatamente. Exatamente. É onde a gente realmente está potencializando o conhecimento inicial a respeito da marca, sem dúvida. Agora, como é que você avalia o atual momento do nosso modelo regulatório aqui no Brasil? Quer dizer, quais são os desafios que isso se apresenta para vocês hoje no país? Eu acho que todo o setor celebra, aplaude a regulamentação que foi feita. Ela não é perfeita na minha visão, existem elementos que podem ser melhorados, implementados com o tempo, ou seja, eu acredito muito na relação entre os operadores e o regulador para que a gente consiga evoluir a regulamentação. Eu acho que existem um desafio principal hoje no mercado, Gildo, que é o combate ao jogo e aos operadores ilegais. Isso Uhum. ainda é uma praga e um desafio grande, e eu acho que o regulador, ao passo que, por um lado, ele tem que ser celebrado por ter conseguido estabelecer um marco regulatório que a gente abraça e segue à risca, ele tem que, por outro lado, passar uma segurança para os operadores no sentido de combater o mercado ilegal. Hoje, as estatísticas elas mostram que pelo menos 50% do mercado brasileiro ele ainda é um mercado ilegal, ou Isso é seja, assombroso, né? isso é assombroso, é um valor muito considerável. Nós já vimos várias matérias em relação ao quanto que foi arrecadado com o nosso setor até agora, não só em relação à outorga, mas em relação a impostos propriamente ditos. Se você imaginar que isso poderia ser o dobro, assim, é muita coisa. Se você imaginar isso vezes 5 anos, que é o que nós temos pela frente em relação à outorga feita, o valor ele é monstruoso. Então, eu acho que existem desafios por conta do regulador nesse sentido, mas eu acho que a gente tem, de novo, que se cooperar e trabalhar junto para a gente construir um cenário que seja ah, saudável para o usuário brasileiro. E por falar nisso e também em desafios, né? Essa história de restrição de horário de funcionamento de publicidade, aumento da tributação de 12% para 18% sobre GGR, essas declarações do ministro da Fazenda contra a atividade, quer dizer, isso parece que conspira um pouco contra o nosso setor. Quer dizer, como é que você vê isso e por que o nosso setor, que é tão regulado, chega a ser atacado da maneira como vem sendo feita? Eu acho que assim, eu acho que a minha percepção, a minha reação inicial, ela vai na linha de que existe ainda um desconhecimento
a gente precisa trabalhar mesmo nos setores mais altos do nosso governo, questões relacionadas à educação. Então, quando a gente fala de 12, 18%, parece que é um valor menor de tributo, mas a gente tem que imaginar que isso está no topo. A verdade é que a carga total, ela chega a 46, 46,5%. A taxa, ela é muito alta. E quando você fala de restrição de publicidade, em um mercado onde 50% do mercado ainda é ilegal, como que um cliente diferencia o legal do ilegal? É muito pela publicidade. É porque ele vê aquela marca patrocinando um clube, patrocinando um torneio, ou uma propaganda de TV ou pela internet, e ele reconhece aquela marca como legal. Porque uma marca que fosse legal, ela não estaria ali. Então, eu acho que o nosso mercado, o nosso setor, ele precisa se fortalecer, ele precisa trabalhar toda a questão de educação, a gente precisa se aproximar de entes governamentais e explicar, realmente ensinar tudo o que é feito de uma maneira colaborativa, convidar, abrir as portas, discutir, para que a gente consiga colocar a luz aonde precisa ser colocado, que é no combate ao jogo ilegal. Então eu acho que isso, quando você fala de 12 para 18, eu acabei de dar o exemplo anterior. Se você imaginar tudo que foi arrecadado, esse valor poderia ser o dobro. Então, assim, a verdade é que o grande ganho de escala, de valor, não está em taxar mais quem já está super taxado, e sim diminuir o buraco no casco do navio de um dinheiro que está saindo sem recolher imposto nenhum. Se você faz isso, você consegue aumentar a arrecadação, se não em 100, mas em 50, em 60, em 70%. Então, eu acho que o caminho é o do relacionamento e o da educação. Pois é, ainda existem questões muito delicadas, né? Quer dizer, possíveis mudanças regulatórias, decisões políticas, algum tipo de situação como essa pode alterar os planos da BET-MGM no Brasil? A gente tem, por exemplo, esse embargo econômico que vem sendo proferido pelo presidente americano Donald Trump, que é o presidente de um país de origem da MGM, né? Como é que você avalia tudo isso? Não, eu realmente acho que é um momento da gente ter mais do que tudo, calma e tranquilidade para a gente olhar o que está acontecendo. A BetMGM ela tem um compromisso de longo prazo com o nosso país e a gente acredita muito no potencial do nosso mercado. Então, esse é um trabalho de construção, é um trabalho de médio prazo. Ninguém entrou aqui agora para ganhar o jogo nos 5 minutos iniciais. Assim, existe uma longa jornada a ser feita. Eu acho que tudo que ocorre hoje em relação à discussão, em relação a embargos, é, qualquer aspecto relacionado a isso, eu acho que o grupo e o setor, não falo também pelo setor, ele já mostrou que ele tem uma resiliência e uma capacidade de se adaptar ao longo do tempo. Então, de novo, eu acredito muito nesse processo e nessa construção. Eu acho que isso tem que ser pautado por boas pessoas, boas ideias, boas intenções ao longo do tempo. Acho que com isso a gente vai construir um setor que consiga conversar com a sociedade, entendê-la, se adaptar e melhorar. Então, eu estou muito confiante no longo prazo, Gildo. E o que representa para o Brasil hoje, os negócios, representa para a BET-MGM hoje, o Brasil nesse programa todo de expansão global da empresa? Como você falou, é um plano de expansão aonde o Brasil é um dos maiores, se não o maior protagonista. Assim, o nosso mercado é muito relevante para MGM Resorts no médio e no longo prazo. Então, o nosso projeto ele é muito sério e o nosso local de protagonismo dentro das ambições do grupo é relevante. Então, aí eu não vou
não vou fugir a essa pergunta. O Brasil está na iminência de votar a legalização dos cassinos físicos também. Como é que isso tem sido discutido dentro do grupo MGM? Olha, eu vou responder pela parte que me toca. Eu não tenho. A MGM é um grupo de capital aberto e tem áreas específicas. Essa não é a minha. Ela é uma empresa que atua nesse segmento também fora dos Estados Unidos. Ela tem, essa informação é pública, ela tem cassinos na China, e está construindo em outros lugares, no Japão agora, mas eu vou deixar aqui a expectativa para quando isso realmente acontecer. É um dos maiores grupos do mundo desse setor. Então eu acho que dá para imaginar o que está por vir se realmente a lei vier. MGM Brasil. Por fim, eu queria saber o seguinte, Almir, para os apostadores brasileiros, o que que eles podem esperar da plataforma de apostas esportivas e jogos online da MGM, a BetMGM? Olha, a mensagem que eu passo para o público de apostadores, clientes aqui do nosso país, é óbvio que nós estamos sempre olhando inovações, a melhor tecnologia, etc, etc. Mas a verdade é que eu estou no segmento há muito tempo também, e para mim algo que eu acho que é fácil de falar e é difícil de fazer, que é colocar o cliente em primeiro lugar. Esse negócio, ele só existe se a gente encarar que ele tem um rei. E no nosso caso aqui, o rei não é o leão da MGM, e sim o nosso público, o nosso cliente. No final das contas, tudo que a gente faz, constrói, ele só vai ter sentido se o cliente sentir que ele está junto de uma marca, ele está em um lugar ou que o produto atenda os seus anseios. Então, o que eu prometo para o cliente brasileiro é que a minha visão de empresário, ela parte do princípio que eu estou aqui para servir o nosso cliente. Se ele não se sentir bem atendido, eu estou falhando. Nós estamos falhando como empresa e como marca. O meu desafio é construir a melhor experiência de entretenimento online para o brasileiro. Essa é a minha missão. Como diz o slogan da BetMGM, é tempo de Vegas? É tempo de Vegas, sem dúvida. É isso. É esse estado de espírito que a gente quer levar para o nosso público. Não, João Almir, eu queria te agradecer demais o seu tempo para conceder entrevista para o nosso Games Magazine Brasil. Colocamos o nosso portal de notícias à sua disposição. O que você precisar, pode contar conosco. Gildo, muito obrigado. Fique bem. Um abraço a todos e vamos em frente. Obrigado.